sou o Pedro e nessa videoaula nós vamos falar sobre as metodologias ativas de aprendizagem, que na realidade são o quê? São métodos práticos, sempre centrados no estudante. Nessa videoaula eu vou apresentar para vocês algumas dessas metodologias ativas e, é claro, nós vamos discorrer sobre os benefícios que elas oferecem para os nossos alunos, para o aprendizado dos nossos alunos. As novas tecnologias, a internet, vídeo, TV, né, elas permitem que algumas técnicas de ensino sejam utilizadas. No entanto, essas técnicas não são novas, são técnicas que já foram propostas há muito tempo, mas como não havia a tecnologia necessária para implementá-las, elas sempre ficaram no segundo plano, né? Por exemplo, os métodos ativos de ensino, né, visam ajudar os estudantes a aprender de uma forma mais eficaz, né, propondo cenários e propondo desafios para a aprendizagem. Essa forma de aprender, ela contrasta com aquela forma que a gente conhece, aquela natureza já estabelecida de apresentação dos fatos, sempre liderada por um professor, lá na frente da sala de aula com um quadro negro. Então, as metodologias ativas propõem uma forma diferente, que nós vamos discorrer agora. Vamos falar rapidamente da sala de aula invertida, né? Essa é uma das metodologias. Existem várias, existe uma gama de métodos, que eles também são chamados de métodos indutivos, metodologias ativas ou métodos indutivos de aprendizagem. Então, dentro dessa gama, a gente pode falar da aprendizagem baseada em problemas, a gente pode falar da aprendizagem baseada em projetos, podemos falar do ensino baseado em casos, do ensino just in time, que isso também existe, e aqui da sala de aula invertida, que nós vamos falar nesse ponto da aula. Se nós compararmos as abordagens tradicionais, que são baseadas, como eu já disse, naquela aula com o professor lá na frente e tal, esses métodos indutivos, né, de aprendizagem, eles compartilham com o estudante a responsabilidade do aprendizado, né? E, ao mesmo tempo, eles encorajam esses estudantes a aprender o que é necessário para enfrentar os desafios que a vida vai jogar para eles. Então, esses métodos, mais do que ensinam o assunto sendo tratado, eles ensinam como lidar com a vida. Aqui nós vamos abordar somente alguns desses métodos, né? E vamos falar aqui, como disse, da sala de aula invertida. Nessa abordagem, os estudantes eles têm acesso ao material de antemão. Eles estudam esse material, esses novos materiais, antes da aula, né? Seja disponibilizados, os materiais sejam disponibilizados pela internet ou mesmo material impresso. O importante é que eles tenham acesso ao novo material antes da aula. Para o quê? Para que quando eles cheguem na aula, eles já tenham contato com o material, já tenham estudado esse material, e esse tempo de aula fique reservado para a discussão do material. Discussão entre os alunos, entre os estudantes, e a discussão com o professor. Então, o tempo de aula não é utilizado para que o professor apresente um novo conceito, mas para que se discuta os novos conceitos. Então, o tempo de aula pode ser reservado para que, por exemplo, exercícios sejam feitos em aula. Nós invertemos, ao invés do professor dar a matéria em aula e os exercícios serem feitos em casa, é invertido. O estudante aprende, ou se tem um primeiro contato com a matéria em casa e faz os exercícios em sala de aula, com outros alunos, então aprendizado por pares, e com o professor também. Essa é a principal ideia da sala de aula invertida. Agora, seguindo para o nosso próximo tópico, nós vamos falar da aprendizagem baseada em projetos, também conhecida como PBL. Como o próprio nome diz,
Essa abordagem ela é focada na construção do conhecimento por intermédio de um trabalho, né? No caso seria um projeto, que tende a ser um trabalho longo, né? E contínuo. O propósito da PBL, que é mais uma das metodologias ativas, né? Nós estamos correndo sobre várias, mas o propósito do PBL é atender um problema, é resolver um problema, né? Atender as necessidades que um problema apresenta. Então, essa é a ideia. A principal característica é um trabalho longo e contínuo. Então, esse projeto não pode ser trivial, né? Com isso em mente, os estudantes eles fazem um processo de pesquisa, né, que tem que envolver a aplicação da prática, né, em relação à informação obtida. Então, temos um projeto que vai utilizar conceitos de matemática, de física, de química, de biologia. Então, tudo que foi aprendido antes tende a ser utilizado nesse projeto. Tá? E a ideia é que esse projeto, ao final, se alcance uma solução satisfatória para o problema que esse projeto está resolvendo, né? Foi projetado para resolver. Bom, é preciso, é claro, que esse projeto, né, ele encare um problema desafiador e que não tenham respostas fáceis, né, que possam ser obtidas rapidamente. É necessário que haja um certo grau de dificuldade nesse projeto. E isso faz com que isso estimula a imaginação, incentiva os alunos à procura de soluções por eles mesmos. Isso é importante. Agora nós vamos falar rapidamente também da aprendizagem baseada em inquérito, que é semelhante à do projeto, mas não exatamente a mesma coisa. Essa abordagem difere um pouquinho da PBL, né, que é a aprendizagem baseada em projeto, pois ela trata de um modelo de aprendizagem que trabalha a solução de pequenos problemas de maneira colaborativa. Enquanto que a aprendizagem baseada em projeto trata de um projeto extenso, a aprendizagem baseada em inquérito, que também é conhecida como aprendizagem baseada em investigação ou aprendizagem baseada em indagação, é a mesma coisa, esse PBI, ela trata de problemas menores. A ideia é que o problema seja menor, para que o aluno, ou os alunos, o grupo de alunos, trabalhem nele. Né? O professor, ele funciona, ele trabalha no PBI como um mediador do processo. Seria o papel do professor. Os alunos vão atrás do conhecimento. Essa estratégia também é centrada no aluno, né? No estudante, como a outra, né? E esse conhecimento ele é construído coletivamente, tanto no PBL, aprendizagem baseada em projeto, como no PBI, aprendizagem baseada em inquérito. É muito importante que nós tenhamos grupos de alunos trabalhando. Isso não é para ser feito individualmente, pois o conhecimento é construído coletivamente. Né? Essa aprendizagem baseada em investigação, ela virou quase que uma tendência nos últimos anos, em alguns países. Né? No entanto, isso já é discutido desde o século XIX, que não havia tecnologia para isso. Né? É utilizada especialmente no ensino das ciências naturais, como eu disse, matemática, física, química, biologia, onde há uma utilização muito grande disso. Os benefícios. Os benefícios das metodologias ativas de aprendizagem. Vários estudos, existem vários, eles indicam que essas abordagens, né, como disse, também são conhecidas como abordagens indutivas, elas levam os estudantes a uma compreensão mais profunda do assunto. Elas ajudam na retenção desses conceitos aprendidos. Também incentivam os estudantes a trabalhar em equipe, como eu já comentei, que é muito importante. Com isso, elas desenvolvem as habilidades de comunicação dos estudantes, entre eles. Elas contribuem também para a construção da confiança entre os estudantes, né? E obrigam os estudantes à tomada de responsabilidades dentro dos grupos. Essas metodologias, elas impulsionam o pensamento crítico, pois os estudantes
estudantes precisam ir à luta para obter informação. Elas funcionam também a resolução dos problemas, a escrita de relatórios, a fala dos estudantes e as habilidades de apresentação dos estudantes. Falando um pouquinho dos recursos que são necessários para a implementação dessas metodologias ativas de aprendizagem, obviamente, o primeiro que vem em mente é a internet, né? É um fator que incentiva o uso desses métodos indutivos, não há dúvida. Por quê? A internet oferece uma infinidade de vídeos, de exemplos, de tutoriais que podem ajudar no entendimento desses novos conceitos, né? E além disso, inclusive, alguns estudantes parecem preferir a internet aos materiais de abordagem padrão. Então, muitos estudantes preferem assistir vídeos na internet do que ler um livro, ler o mesmo material no livro. A ideia é que usemos todos eles em conjunto, tanto os vídeos como os materiais escritos. Mas a internet é um fator importante, é um recurso que a gente lança a mão. Mas, no entanto, não é o único. A gente pode usar a televisão. A televisão ainda é uma ferramenta muito importante, é um meio muito importante. A gente pode usar o rádio. O rádio também funciona para a gente poder aplicar esse tipo de metodologia, né? O papel do professor. E o que sobrou para o professor nisso tudo, né? Alguns autores eles argumentam o seguinte, que para ensinar bem é necessário que o professor tenha, no mínimo, duas habilidades. Duas habilidades são necessárias, no mínimo. Ele precisa ter o conhecimento da matéria que ele está dando, isso é normal, ele precisa saber disso, e ele precisa ter práticas de ensino, né? Uma vez que a adoção dessas boas práticas de ensino tem um efeito direto na aprendizagem dos alunos, né? Então, essas abordagens utilizando esses métodos indutivos, elas somente vão ter sucesso se os professores estiverem engajados e, mais do que isso, treinados para aplicar esses métodos, né? Sendo assim, concluímos o quê? Que sem o treinamento apropriado dos docentes, não se aplica as metodologias ativas de ensino. Isso tem de ser muito bem trabalhado para que surta o resultado que a gente espera. Obrigado. Eu gostaria de agradecer a todos por terem assistido essa videoaula. E se você tiver alguma pergunta, nos envie no fórum do curso, que nós teremos um imenso prazer em responder para vocês, tá bom? Até a próxima aula e até mais.